Boa noite a todos vocês que nos assistem aqui na TV Vila Imperial, canal 19, começando agora mais um programa Direito e Cidadania em Evidência. Bom, estamos em 9 de dezembro, né? Já finalizando esse ano 2014, temos aqui só mais um programa, né? Temos hoje, ao vivo, semana que vem também, estamos aqui no mesmo horário, né? De 8h30 às 9h30 da noite, e aí depois a TV para aí para um recesso, né? E retornamos dia 9, dia 10 de janeiro, mais ou menos. Então, mais do que nunca, a sua participação se torna mais importante aqui no nosso programa, né? Todos vocês têm dúvidas, querem fazer uma reclamação, uma denúncia, né? Até uma sugestão de algum tema para a gente poder debater aqui no programa. A gente só tem mais 2 encontros, isso que é importante, você também participar do nosso programa, que certamente enriquece muito, né, todos os assuntos que são aqui debatidos. Daqui a pouco o Douglas vai colocar aqui embaixo da telinha, né, da sua TV, os telefones aqui da TV Vila Imperial. Vocês podem ficar à vontade para ligar para cá. Estamos aqui, ó. Apareceu aqui embaixo, ó. Pode ligar aqui para o 22429991 ou para o 2237-1454. Eu nunca decoro os telefones, porque eu faço questão de botar aqui embaixo. Você também, durante o programa que você ligar, pode ficar à vontade, né? Quem, por acaso, não quiser falar aqui ao vivo, né? Não quer tirar sua dúvida aqui ao vivo por uma questão particular, não tem problema. Pode ligar durante a semana lá para o Indecom também, né? O Douglas vai colocar os telefones do Indecom aqui embaixo daqui a pouquinho. A gente está lá toda semana, de segunda a sexta, 10 às 6 da tarde, também para poder atender, tentar encaminhar uma melhor solução para o seu problema. Bom, hoje, né, assim como te devem aparecer aqui os telefones do Indecom, ó, 2245-7233, 2237-6331. Esse e-mail aqui já não existe mais, né? Inclusive, já para o início do ano que vem, né, vão ter uma modificação aqui no programa, um estúdio novo, vinheta nova, vou passar o e-mail também atualizado lá do Indecom, para que vocês possam também entrar em contato com a gente, ter um ano, é sempre bom renovar todo final de ano, e vão ter também aqui novidades no início do ano que vem. Bom, vocês devem ter reparado que estou sempre trazendo aqui entrevistados para poder debater assuntos de interesse da população petropolitana, né? E hoje trago também um colega nosso, advogado petropolitano, né, Dr. Leonardo Souza, que certamente com seu conhecimento vai enriquecer, vai trazer conteúdo aqui para nos auxiliar e também responder perguntas de vocês, telespectadores. Dr. Leonardo, muito obrigado pela sua presença. Certamente vai ser muito bom para a gente ter você com a gente hoje aqui e também nos próximos programas. Certamente voltará aqui para trazer mais informação para todos nós. Obrigado, Dr. Miguel. Boa noite a todos e vamos tentar responder as dúvidas e trazer um pouco de informação, né? Agora, nessa noite de terça-feira. Tá certo. Bom, gostaria inicialmente de comentar um assunto que está sendo uma polêmica muito grande na cidade, né? Principalmente para quem participa de redes sociais, né? Sobre a questão de corridas de rua. Isso já é está se tornando cada vez mais uma tradição petropolitana, né? As pessoas quererem participar de corridas de rua, também nas academias praticar esse esporte, que está crescendo muito na nossa cidade. Logicamente, com o crescimento do esporte, crescem também os eventos, né, de corrida de rua na cidade, aqui na nossa cidade. A gente tem vários aí, recentemente vamos ter ainda, né, eventos até o final do ano. Por exemplo, temos agora dia 15 a Corrida do Papai Noel, né, que é uma corrida inclusive beneficente. Os corredores doam alimentos para instituições de caridade e também, ao mesmo tempo, praticam o seu esporte, que é a corrida, né? Então, também aqui eu já divulgo, né, uma atividade sem fins lucrativos, né? Então, todo mundo que quiser participar vai favorecer a sua saúde e vai favorecer também a pessoa necessitada que vai passar um Natal um pouco mais feliz com a ajuda dos corredores da cidade. Porém, recentemente, todos devem ter conhecimento, de um projeto de lei do vereador Jorginho Banerjee, que limitava o número de corridas por mês. No caso, a intenção é limitar a uma corrida por mês apenas, corrida de rua, né? Aqui na cidade de Petrópolis, né? Teve notícia agora recentemente, né, nos últimos dias, que o prefeito Rubens Bom Tempo vai vetar esse projeto de lei, não concordando com a limitação dessa prática a um evento ao mês, né? Mas sim a quantos eventos forem necessários e quantos eventos forem de interesse da população, logicamente sem causar um impacto que é o trânsito da cidade ou maior prejuízo à população petropolitana. Então, Leonardo, dentro dessa, se tornou uma polêmica, né? Quer dizer, a Câmara de um lado entendendo que tem que limitar, o prefeito do outro, já com uma indicação de que realmente ele não concorda.
Qual seria a sua opinião sobre essa questão da lei da corrida aqui em Petrópolis? Na verdade, a lei trazia, na sua redação total, outros artigos. Ele obrigava as empresas que fossem organizar a ter um maior cuidado com os corredores e incentivava também a arrecadação de impostos junto à Secretaria de Fazenda. Essa limitação eu acho prejudicial porque Petrópolis até demorou um pouco a entrar nessa febre de corrida, né? Que no Rio de Janeiro já é amplamente difundida e aqui começou e agora está no seu ápice, que a gente pode ver aos domingos na Barão do Rio Branco, a gente pode ver o quanto aumentou o número de praticantes, até já incentivado pelo próprio Jorginho Banerjee como secretário de esporte, né? Porém, esse tipo de limitação é completamente prejudicial à prática do esporte, né? E eu acho que se realmente for vetada ou não sancionada, ou mesmo que ele vete alguns artigos da lei para continuar deixando que organizem as corridas, vai com certeza ajudar o praticante, ao esportista, a população petropolitana a continuar participando desses eventos, né? Já Bom, eu até acho que deve ter um cuidado maior com esse tipo de corrida, de evento, que a gente não costuma ver muito a parceria público-privada tão evidente. A gente não vê muito, seja a Condep recolhendo os copos depois da corrida, a gente não vê uma ambulância, apesar da saúde tá tão sucateada, a gente sabe da necessidade de ter uma ambulância acompanhando sempre. A gente não vê esse interesse do Estado, no caso o município, em abraçar essas empresas que estão organizando e dar uma infraestrutura melhor para o corredor, né? Ideal é que eles virassem os olhos para esse tipo de evento sem limitar esse tipo de evento na cidade uma vez por mês. Que seja obrigado a recolher os impostos para organizar o evento, que seja fiscalizada toda a infraestrutura que os organizadores têm que dar, mas sem a limitação, né? Além de ter uma organização melhor junto ao trânsito, já que a última corrida à noite também deu muito problema, que o pessoal ficou muito tempo no trânsito, 2 horas no trânsito, porque sábado à noite é um horário assim que eu particularmente acho indevido para a prática. Eu acho que domingo é melhor dia para fazer esse tipo de coisa. E continuar essa fiscalização intensa na infraestrutura e não limitar, pelo contrário, incentivar cada vez mais a prática do esporte. Eu acho que fica um pouco obscuro, né, por parte até dos vereadores, realmente esse esclarecimento em relação à limitação do número de eventos, né? Eu acho que ninguém discorda do fato dos corredores terem na cidade ter uma segurança maior para correr na rua, né, de ter um apoio médico, né, de ter uma fiscalização maior no trânsito também, né, todos aqueles carros que transitam naqueles trechos, né, até para evitar um trânsito maior, um prejuízo numa população, uma regulação maior. Eu acho que ninguém é contrário. O que eu realmente não entendo e não foi talvez muito esclarecido pelos vereadores é o porquê dessa limitação de uma vez por mês, né, que isso importaria de fato, né, em benefício da população petropolitana. Se fizesse de forma organizada, certamente poderia se fazer muito mais eventos. E o que me causa estranheza é que há 2, 3 meses atrás, a própria Câmara Municipal organizou uma corrida de rua, que era paga, inclusive. Não foi um ato gratuito em favor da população petropolitana. A Câmara Municipal, na corrida do Palácio Amarelo, inclusive eu participei dessa corrida, foi paga. E ali, pelo contrário, sempre incentivou a prática, né? Teve distribuição de medalhas, de troféus, teve um show depois, né, ali da corrida. Então, naquele momento, a Câmara Municipal espelhou para a sociedade, né, difundiu para a sociedade que apoiava a prática da corrida. E praticamente 2, 3 meses depois, né, aprovou uma lei dizendo que não, que agora deveria restringir essa prática. Então, talvez isso não tenha sido muito bem esclarecido pelos vereadores, talvez até essa decisão do prefeito de não sancionar essa lei por conta dessa limitação que não foi justificada. Falou-se muito em danos à via pública, mas até que ponto, né? Um corredor causa um dano à via pública, mais do que um caminhão, né? Será que um corredor, né, exerce um peso tão grande na rua que vai depredar a rua, vai causar algum buraco, algum problema, algum desgaste na via pública, né, que está correndo? Não sei até que ponto, né? Talvez essas medidas, claro, tem que ser aperfeiçoadas em relação ao horário das corridas, em relação ao recolhimento dos copos que ficam nas ruas,
Isso seria interessante para esse projeto, realmente, esse projeto deliberar sobre essas questões. Agora, limitar por si próprio, né, não vejo sentido algum. Rio de Janeiro é uma cidade muito maior do que Petrópolis, né, com milhões de pessoas e tem corrida na rua todo final de semana, até durante a semana também. Então, não sei por que limitar, e certamente os corredores de Petrópolis são desfavoráveis a esse projeto, então vamos aguardar, né, o desencadear dessa situação para a gente saber o que vai ser decidido em relação a isso. Certamente a gente vai divulgar aqui no programa, né, como foi resolvida essa polêmica da corrida de rua. Uma outra lei também, doutor Leonardo, muito polêmica, que vai mudar um pouco o paradigma até do direito de família brasileiro, é sobre a lei da guarda compartilhada. Até 2008, né, quando a primeira lei entrou em vigor permitindo ao juiz que pudesse determinar a guarda compartilhada, a gente tinha quase que por regra a guarda ficar com a mãe. Né, que a gente tinha essa ideia que seria o pai, que seria o provedor da família, né, e a mãe cuidadora. Né? A mãe ficaria no lar, cuidando das crianças, e o pai seria quem trabalharia, traria sustento ao lar. E essa era até por conta da tradição familiar e machista da sociedade brasileira, né, existia essa separação. Então era quase que automático, né, que a mulher entrava na justiça e pedia pensão para o marido. Dificilmente se tinha uma outra forma de se trabalhar essa questão da guarda dos menores. Né. Em 2008 já houve essa primeira inovação legislativa permitindo ao juiz que, em certos casos, caso ele entendesse que era cabível, compartilhar a guarda, e agora, né, através de uma proposta de lei que foi aprovada pelo Senado na quarta-feira passada, né, e aguarda só agora a sanção da presidente Dilma, né, vai tornar regra a guarda compartilhada. Ou seja, essa quase que regra criada pela jurisprudência, que a guarda seria da mãe, se transformará em regra pela guarda compartilhada. Ou seja, a guarda só ficará com o pai ou com a mãe em uma exceção, quando se demonstrar que é impossível compartilhar a guarda. Então, certamente, isso é muito importante todos vocês tomarem consciência disso. Vocês são pais, são mães, ou são divorciados, ou vão, talvez, um dia vier a se divorciar, saber os seus direitos em relação a essa questão. Então, Leonardo, pode explicar para a gente um pouquinho, né, o que seria guarda compartilhada, como isso funciona, e depois a gente vai deliberar um pouco sobre as dúvidas aqui que a população tem mais em relação a essa questão. Na verdade, a guarda compartilhada ela não restringe a criança a um lar apenas, né? Ela faz com que a criança se divida realmente entre dois lares, o que na prática seria ter um quarto na casa do pai e um quarto na casa da mãe. A guarda compartilhada esse instituto vem sido trazido em lei, e apesar disso, o direito de família hoje em dia ele sofre com essa lacuna jurídica de lei, né? Da gente ter um código que traga, que centralize todas essas leis, né? Então, continua ainda assim muito subjetivo, como toda a área do direito de família, e se restringe muito à audiência, ao caso concreto, a cada situação, a cada criança, cada pai, cada mãe, e apesar que quando houver divergência, quando tiver a separação, como você mesmo disse, a regra vai ser da guarda compartilhada, né? Nem do pai nem da mãe, mas sim dos dois de maneira organizada. E pelo que eu vi, parece que são fins de semana alternados e durante a semana na casa dos dois, né? De maneira que seja melhor para a criança, né? Nos casos de pessoas, por exemplo, que já têm um regime de guarda determinado, seja por um acordo ou por uma decisão judicial, é possível modificar, com base na nossa lei, esse regime anterior e passar de uma guarda exclusiva, né, para uma guarda compartilhada? Visando o interesse do menor e o interesse de qualquer um que se sinta prejudicado, é possível. Basta procurar o Poder Judiciário para regulamentar a guarda compartilhada, né, nos termos da nova lei. Uhum. Existia, na verdade, um critério para fixação de guarda e também para pagamento de pensão, que era adotado pela Justiça pela capacidade econômica dos cônjuges, né? Talvez, muitas vezes, um cônjuge tinha uma capacidade econômica maior, ficava com os filhos, ou pagava uma pensão maior. Numa guarda compartilhada, como o juiz vai trabalhar, né, ao aplicar essa lei para se determinar se existe pagamento de pensão para alguém, se vai haver uma modificação da qualidade de vida do menor, muitas vezes viver no caso do pai que tem mais dinheiro, ou da mãe que tem menos, ou vice-versa, uma mãe pode ter uma situação financeira melhor e ter uma condição de vida na casa da mãe melhor do que a do pai.
Quer dizer, como que a gente vai trabalhar essa questão da condição financeira, da possibilidade de cada um dos pais colaborar financeiramente para a criação daquele menor? Na prática, essa questão financeira não muda muito, né? Ainda são respeitadas as proporcionalidades de cada poder econômico de cada pessoa, né? De novo, a gente tem que analisar caso a caso, né? Ver o caso concreto, mas mudar mesmo não tem muita mudança. Ainda que a pessoa passe da guarda exclusiva, o menor deixe de estar sobre a guarda exclusiva e passe a guarda compartilhada, a não ser que mude muito, que ele mude completamente a situação dele, que vai ter alguma alteração. Senão, ainda vai ser respeitada a proporcionalidade do poder aquisitivo de cada pai, né, de cada genitor. Outra dúvida que as pessoas têm também, rotineiramente, é sobre quando os pais moram em cidades diferentes. Muitas vezes, a mãe mora num lugar, o pai mora no outro, né? Realmente a guarda é com a mãe, o pai visita eventualmente, né? Nesses casos de cônjuges, né, ou ex-cônjuges que moram em cidades diferentes, você acha que ainda é possível compatibilizar a questão da guarda compartilhada? Essa acaba sendo uma das exceções previstas, né? Pela doutrina, pelo que a gente tem lido. A gente vai ter que vislumbrar o interesse do menor. Se for inviável, se for em cidades muito distantes, infelizmente não tem como aplicar a guarda compartilhada, né? A gente vai ter que aguardar e analisar o caso para ver se é possível ou não. Se for realmente cidades distantes, vai ser realmente uma exceção à guarda compartilhada. Talvez essa questão da guarda compartilhada, né, realmente seja uma mudança até da visão que o cidadão tem do poder judiciário, né? Hoje em dia, principalmente nas causas de vara de família, o cidadão recorre ao poder judiciário como alguém que vai resolver o problema da sua família. Quando, na realidade, a ideia não é essa. A ideia é que as famílias possam resolver os seus problemas de uma forma amigável, de uma forma amistosa, né? Que o diálogo seja a maior ferramenta para a solução dos problemas, que você não dependa do juiz para poder dar uma solução. Chega-se até ao ponto, na minha opinião, do ridículo, do juiz ter que determinar onde o filho daquele casal vai estudar. Agora, o juiz não conhece, nunca viu a mãe daquela criança, nunca viu o pai, talvez, na audiência, seria a primeira vez que ele viu a cara daquelas pessoas na vida, muito menos o menor, que não participa da audiência, a maior parte deles não participa da audiência, e essa pessoa, né, que o juiz não é Deus, para saber o que vai ser feito da vida das pessoas, ele tem que decidir, né, quanto de pensão vai ser paga, se o pai vai visitar na segunda ou na quarta, se vai estudar no São José ou no Ipiranga, ou se vai estudar na escola pública, qual o plano de saúde que vai ser pago para aquela criança. Agora, sinceramente, será que isso é papel do juiz? O juiz vai ter que resolver o problema daquela família? Será que os pais, em uma conversa franca, amistosa e objetiva, não vão poder resolver o problema dos seus filhos muito melhor do que o juiz? Que nunca viu, não tem a menor noção da convivência, da rotina daquele casal, dos problemas que eles têm, das possibilidades de solução. Então, acho que isso é um exemplo que o Legislativo está trazendo para a sociedade, de que as pessoas têm que começar a resolver seus problemas sozinhas. Não é todo problema que pode ser levado ao conhecimento do Poder Judiciário. Então, a guarda compartilhada é um maior exemplo disso. Olha, agora a guarda é dos pais. Cada um vai poder ajudar de acordo com a sua capacidade econômica. Todo mundo vai participar na criação desse filho. Não é aquela questão da chantagem, muitas vezes, que é feita. Você não pagou pensão, não vou deixar você ver o seu filho. Isso acaba gerando um outro processo, ou seja, o litígio volta ao judiciário. Aquele processo não resolve o problema das pessoas. Muitas vezes faz um acordo assim, na semana que vem já está sendo descumprido. Muitas vezes por quê? Porque o pai não aceita aquilo, não concordou com o juiz disso, a mãe também não concordou, acho que o juiz tomou uma decisão injusta. Então, quando as partes se conscientizam dos seus direitos e assumem para si a resolução do problema, a solução é muito melhor, o litígio acaba ali. Ao contrário, muitas vezes, uma decisão judicial que é imposta, que uma parte vai recorrer, que vai discordar, vai criar todas as dificuldades para poder resolver aquele problema. Então, essa lei da guarda compartilhada é um grande exemplo para todos vocês, pais, né, que estão aí brigando, né, pela guarda, brigando pela pensão, brigando pela divisão de bens, que tem isso em mente. Cabe aos dois buscarem uma melhor solução para os seus problemas. Né? Isso de forma junta, de forma compartilhada, né, de forma igualitária. Então, eu espero que realmente essa lei mude um pouco a mentalidade das pessoas que procuram o judiciário, né, de que o Estado não é pai de todos. Né? Essa visão paternalista, que o Estado tem que resolver tudo para o cidadão, não é verdadeira. As pessoas também têm que dar sua contribuição. Né? E essa lei veio para mudar muito em relação a isso. Vamos ver, tomara que na prática, né, na aplicação do dia a dia, ajude muito a resolver os casos de famílias que, na minha opinião, muitas vezes precisam mais de um psicólogo do que um advogado.
Isso aí de forma alguma querendo desmerecer meus advogados, meus colegas que são advogados de família, que são importantíssimos, né, para poder defender o direito dos cônjuges, né? Mas muitas das vezes uma boa conversa, né, uma boa intervenção ali de um psicólogo, de um terapeuta, tem muito mais efetividade que um litígio judicial, de que uma briga numa audiência, muitas vezes não leva a nada, né? Muitas vezes até que se criam mais conflitos do que se resolvem naquela audiência. Então, vamos ver, né, o que vai acontecer daqui para frente, e torce para que ajude, né, as relações familiares sejam mais saudáveis, né, e com isso beneficiam quem é de fato o alvo desses processos, que é o menor, que fica à mercê aí dessa briga dos pais, raramente traz algum benefício para a criança. Bom, mudando um pouquinho de assunto aqui, saiu uma decisão hoje no site do consultor jurídico do Conjur, falava sobre a impossibilidade do Detran ou dos órgãos que são responsáveis pelo depósito de carros que são apreendidos, né, às vezes pela regularidade da documentação do próprio veículo, de reter o bem, de reter, né, aquele veículo que foi apreendido após o pagamento dos débitos vinculados, que podem ser de IPVA ou de multas. Isso aconteceu muito em Petrópolis, até porque hoje a gente tem uma empresa terceirizada que reboca os carros na cidade, de um cidadão pagar, né, o valor das multas ou do IPVA que estava pendente para poder regularizar o seu veículo, porém, como o sistema às vezes demorava para chegar, né, o pagamento daquela quantia demorava para chegar no sistema, você ficava muitas vezes um carro apreendido na sexta-feira, o cidadão te retirava na segunda ou na terça. Você tinha que pagar 4 diárias, né, mesmo já tendo pago todas aquelas dívidas. Então saiu uma decisão aqui da juíza Dênia Tabora, lá da Sexta Vara de Belo Horizonte, justamente reconhecendo essa ilegalidade. E dizendo que a partir do momento que o cidadão pagou os débitos que realmente que justificaram a retenção do seu veículo, ele tem que ser liberado de forma imediata, mediante a comprovação do pagamento por parte do cidadão. Então, todos vocês que já passaram, né, ou estão passando por essa problemática, ou seja, mesmo o pagamento dos débitos pendentes não tem o seu veículo liberado e tem que ser pago, por exemplo, diárias mais do que necessário, podem recorrer à justiça, né, em relação a essa questão. Até porque o que determina, o que permite a retenção além do tempo, é uma resolução do CONTRAN, que é 5398, né, que não tem prevalência sobre o Código de Trânsito Brasileiro, que é hierarquicamente superior a essa legislação. Então, todo mundo que já passou, venha passar por essa situação e não tiver seu carro liberado, pode ingressar na justiça, que vai ter o seu direito acolhido, até por conta desse precedente aqui da Sexta Vara Civil de Belo Horizonte. Então, a gente se depara com situações, né, que qualquer pessoa de bom senso chegaria a essa mesma decisão. Mas os órgãos públicos estão aí para zelar pela legalidade, muitas vezes cometem essas mesmas ilegalidades, né? Qual a sua opinião que você tem em relação a essa questão da decisão lá da Justiça de Belo Horizonte? Você vê que poderia ser facilmente algo que o bom senso diz claramente, né? E aqui na cidade a gente tem um problema grave, né? Porque nós ficamos, segundo a empresa, na dependência do sistema do Bradesco, deles darem baixa no sistema de multas deles. E por mais que eles deles serem obrigados por lei a não contabilizar a diária do final de semana, caso o automóvel vá para lá na sexta, no final da sexta, de sexta-feira, mesmo durante a semana, às vezes as pessoas procediam o pagamento, ficavam 2, 3 dias esperando da baixa e desesperados. Eu já vi várias vezes ali no Ciretran as pessoas desesperadas tentando dar baixa, e o atendimento também ali é muito precário, as informações são muito precárias, e as pessoas vão ficando desesperadas, às vezes estão com o seu instrumento de trabalho preso, retido num depósito. A gente já teve flagrante de gente mexendo em carro que estava lá, já foi amplamente circulado nas redes sociais, e esse desespero do sistema não dar baixa, isso aí é muito complicado, né? Às vezes a pessoa está dependendo disso do sustento, para o sustento da família, e está com o carro preso. Essa lei só vai trazer algo que já deveria ter sido, que deveria ser feito já sem a necessidade da lei, né? Mas é o poder a função do poder legislativo, né? Trabalhar para corrigir esse tipo de coisa, né? Certamente. Vamos mudar um pouquinho de novo aqui. A gente está falando de vários assuntos diferentes, falando sobre aí problemas de família, né? Falando sobre também corrida de rua, falamos também um pouquinho agora sobre o Detran, né? Essa questão
dos veículos, é bom diversificar, né? Falar sobre assuntos diferentes seria o interesse de todos vocês que nos assistem. Então, eu vou falar um pouco e voltar agora para o direito do consumidor, que é a minha especialidade, que eu sempre trago alguma coisa para a gente poder falar. Falei muito aqui da Black Friday, né? Das cautelas que a população precisava para não ser ludibriada às vezes pelas ofertas mirabolantes, às vezes enganosas, preços maquiados, né? E chegando agora, acabou a Black Friday, mas temos o Natal aí batendo as portas, né? Então, seria bom, o doutor Leonardo também separou algumas coisas interessantes para a gente poder falar sobre isso, mas principalmente antes de falar sobre as cautelas em comprar pela internet, gostaria que o doutor Leonardo comentasse um pouco com a gente também sobre uma prática cada vez mais recorrente, mais comum do consumidor brasileiro de comprar produtos no exterior, através de sites do exterior, porque geralmente os preços são muito abaixo aqui do mercado nacional por vários motivos, né? Pelo custo de produção, a tributação inferior. Então a gente consegue comprar no exterior produtos muitas vezes metade, um terço dos preços que são vendidos aqui em lojas brasileiras. Porém, recentemente, de uns meses para cá, a Receita Federal tem taxado, tem tributado esses bens que ingressam em território nacional, que acabam onerando muito a compra feita pelo consumidor brasileiro. Isso gerou uma dúvida muito grande. Que produto pode ser taxado? Até qual valor esse produto pode ser taxado? Qual o percentual de taxação? Quais são os direitos do consumidor quando ele adquire um produto fora do Brasil? Através de um site estrangeiro, através de comprar um bem em outro país. Então, eu queria que você desse uma panorama para a gente, uma explicação rápida sobre como isso funciona, como funciona a taxação e qual o direito do consumidor em relação a compras feitas no exterior. Na verdade, você com a compra em sites estrangeiros, você acaba cortando muitos mediadores, né? E isso, em termos de custo, é um avanço muito grande. Você acaba tirando o percentual de venda da loja, que geralmente é 100% em cima do produto, tira a parte de imposto, só que é desinteressante para a nossa Fazenda Nacional esse tipo de prática, porque dessa maneira você não recolhe imposto nenhum. E eles vêm tomando medidas assim, não tão corretas para desestimular a compra no exterior. Por exemplo, há um depósito em Curitiba onde os produtos ficam por um tempo lá até serem distribuídos. Os produtos às vezes passam 2, 3 meses lá, sem nenhum tratamento, entulhados, e isso é justamente, eu acredito que não seja uma falha na prestação de serviços dos Correios. Acredito que seja mesmo para desestimular a compra no exterior. Com relação ao imposto de importação que é implementado, na verdade a gente tem um debate em termos de lei e hierarquia entre lei e resoluções da própria Receita Federal, que na verdade eles incidem imposto de importação sobre todas eles podem, na visão deles, incidir sobre qualquer produto que ingressa no Brasil de um vendedor para um comprador brasileiro. Só que eles podem incidir 60% de taxa de imposto de importação, só que eles têm os produtos que eles preferem taxar, porque muitas vezes a gente compra um produto da China, que ele não tem um valor muito alto, e eu acho que para você fazer um fiscal da Receita Federal parar o trabalho dele para colocar uma taxa de 60% em um brinco que custou R$3, é até um desperdício da máquina pública. Para eles mesmo é um desperdício, né? Então eles costumam taxar mais tênis, bolsa feminina. Produtos com valores maiores. Né, sempre com valores maiores. E eles divulgam, eles fazem matérias, até pela imprensa, pela televisão, que produtos abaixo de $50, na verdade acima de $50, seriam taxados, seriam incidido imposto de importação. Só que tem um decreto-lei de 1980, que é até anterior aos sites, à compra pela internet, anterior à própria internet, que diz que produtos abaixo de $100 devem ser isentos de imposto, independente se é oriundo de uma pessoa jurídica, de um vendedor. Basta que a pessoa que vai receber aqui no Brasil seja uma pessoa física. O problema é que isso não é cumprido, baseado nessas resoluções normativas da Receita Federal, né, que
que acabam fazendo com que as pessoas paguem um imposto, que sejam chamadas a comparecer à agência dos Correios para pagar esse imposto. Além disso, os Correios eles agora estão incidindo uma taxa de R$12 sempre que você tem uma mercadoria tributada, o que o Ministério Público Federal de Goiás já indicou aos Correios para que parassem de cobrar essa taxa, até porque quando você paga o frete da sua compra no exterior, ou que por mais que a maioria dos produtos da China não venham com frete, o vendedor pague, o Correio já está retendo um valor, né, dessa taxa. Então você estaria pagando 2 vezes, e para ir até a agência retirar esse valor, retirar o bem, né, pagar o valor. E então as pessoas têm que correr atrás dos seus direitos, têm que, sempre que forem incididas de taxa, tem que buscar junto ao Poder Judiciário a devolução desse valor, né? E assim, para ver se a gente consegue moralizar mais esse tipo de coisa, né? Já que a gente cansa de ver por aí, eu até tive essa semana na agência dos Correios e uma funcionária dos Correios disse que a Receita Federal, se a Receita Federal mandou, a gente tem que cumprir, mas não é bem assim, né? Claro. Bom, então temos a primeira ligação aqui da noite, vamos atender, a gente volta a falar aqui no Dr. Leonardo sobre outros assuntos. Alô, boa noite. Alô, doutor Miguel? Isso. Boa noite, aqui quem fala é Beatriz, tudo bom? Ô, Beatriz, tudo bem? Tudo bom, eu tô com uma dúvida. É o seguinte, eu viajo de vez em quando para os Estados Unidos. E aí sempre tem aquele papo de que bens pessoais você não precisa declarar. Me falaram que houve uma alteração com relação a, por exemplo, bolsa. Eu, por exemplo, quando vou aos Estados Unidos, eu sempre pago bolsa de lá, um bolso de marca, que é bem mais barato. Uhum. É verdade que agora vai ser taxado? Eu tenho que declarar isso? Entendi, boa pergunta. O Dr. Leonardo vai lhe responder aqui. Em relação aos bens pessoais, continua, até onde eu sei, continua as mesmas coisas. O que você puder provar que você comprou para você mesmo no exterior, não pode ser incidido taxa independente do valor. E além dos $500 que as pessoas sabem, né? Se você conseguir provar, se você conseguir, junto com o bom senso do agente alfandegário, provar que os bens são seus, não deve incidir imposto. Por enquanto, eu não fiquei sabendo de nenhuma mudança na legislação. O que acontece é que essa legislação sobre importação ela é muito defasada e muito antiga. Apesar disso, pelo que eu sei, eu não sei de nada, não sei de mudança para ser feita nesse tipo de coisa, não, na legislação relacionada a esse tema. O problema, Beatriz, nessa situação é esse critério para se dizer o que é um bem de uso pessoal ou o que é um presente, né, que ultrapassaria o limite dos $500. Isso fica a critério exclusivamente do agente alfandegário ao fazer a vistoria lá nas malas, né, na bagagem de quem vem do exterior, né? Então esse critério realmente é muito discutível por conta de uma falta de requisitos que estabeleçam o que é um bem de uso pessoal. Você pode levar o quê? 10 calças, 20 blusas, 30 casacos, né, 2 pares de tênis. O que seria realmente algo pessoal, que seria um presente, seria alguma coisa que você traria para poder revender? Isso é muito subjetivo. E realmente o cidadão acaba sofrendo muito por isso. Cada vez mais, né, a Receita Federal, ela vem criando mecanismos de controle para poder taxar, né, o cidadão que faz compra no exterior para poder revender bens aqui no Brasil. Isso realmente a fiscalização tem aumentado, até a utilização de instrumentos eletrônicos, para poder verificar realmente, ter uma verificação mais facilitada ali das bagagens de quem chega, mas é sempre um critério muito subjetivo. Hoje em dia, talvez, tenha havido um maior rigor para poder fiscalizar e não mudança de legislação. Mas, logicamente, tem certos bens que são obrigatórios de declarar quando sai do país, por exemplo, eletrônicos. A obrigação, né, do cidadão que sai é divulgar. Estou trazendo aqui um tablet, um computador, um celular, né, quando você deixa o país. Porque se você traz algum eletrônico que você não declarou ao deixar o país, eles vão presumir que você comprou no exterior. E aí vão fazer uma taxação de 100% do valor do produto. Né? Então, essa cautela em relação aos bens de declaração obrigatória tem que ser respeitada também pelo cidadão que quer fazer compras no exterior e não quer ser taxado de produtos que são de propriedade dele. Né? Então, essa é uma precaução que todo mundo tem que ter. Agora, em relação à legislação, é a mesma. Né? E da mesma forma, é um critério muito subjetivo de quem vai avaliar quem comprou ou deixou de comprar no exterior. Né? Então, na verdade, não muda muito em relação à tua postura
né, em relação a essa questão. É meio quase que ali uma loteria, né? Se a pessoa passar na alfândega, não passar e sofrer algum tipo de penalidade, é critério do agente alfandegário. Agora, qualquer tipo de excesso, qualquer também bem que foi taxado que você discorda, também cabe uma impugnação administrativa e depois uma ação judicial, né, caso você não concorde com o que foi taxado ou da forma como foi feita a taxação. Tá ótimo. Muito obrigada, doutor Miguel. E eu queria também deixar aqui, agradecer em nome de todos os telespectadores do seu programa, falar que realmente os temas agora tratados são muito atuais e, enfim, parabenizar o senhor. Obrigado. Obrigada. Obrigado pelo seu elogio e sempre quiser, estamos aqui dispostos a esclarecer suas dúvidas. Obrigado, boa noite. Bom, então, retornando aqui, então existe essa discussão entre a questão da limitação de 50 ou 100 dólares, né? Que as pessoas também podem recorrer ao Poder Judiciário, ou seja, todo mundo que tem uma taxação indevida em relação a esse valor e também que pague o valor de 12 reais, né? Que os Correios cobram para poder fazer a entrega desse produto que foi taxado, também é possível procurar a Justiça Federal e tentar reaver esses valores, inclusive até precedentes, né? Já de uma decisão lá do próprio Ministério Público Federal, estadual, né? Desculpa, né? Federal de Goiás, né? Que também tem esse mesmo entendimento. Então já existe um precedente interessante para você poder questionar isso na Justiça. Creio que cada vez mais seja um percurso natural, né? O cidadão procurar fazer compras de estado exterior. Então, se vocês quiserem passar por essa situação, sabe que podem procurar os seus direitos, né? Procure advogado da sua confiança, que certamente vai poder orientar sobre isso e tomar as medidas legais para tentar solucionar o seu problema. Bom, falando um pouquinho mais aqui em direito do consumidor, existem muitas dúvidas em relação à questão da solidariedade, né? Em relação à responsabilidade das empresas no contrato feito com o consumidor. Então, eu sempre procuro trazer decisões, tento esclarecer um pouco dessa dúvida, né? Se quem responde é o vendedor, quem responde é o fabricante, quem responde é o prestador de serviço, quem responde é o intermediário, né? Até as compras pela internet também, se uma dúvida muito grande sobre essas questões. Então, deixa eu comentar uma decisão aqui da 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Goiás, que condenou uma empresa a pagar o valor de R$15 mil por danos morais a uma noiva, né, um casal, que contratou essa empresa para vários serviços, né, como locação de vestido, buquê, acessórios, fotos, além da filmagem. Ocorre que essa empresa, ela terceirizou o serviço de filmagem para um outro profissional. Só que ao filmar o casamento, houve um problema técnico na câmera, foi utilizado por esse profissional, e na realidade nada foi filmado, né? Não houve a filmagem. E acabou que a noiva só descobriu isso depois do casamento, né? Quando ela cobrou essa empresa que havia, vamos dizer assim, feito essa venda de vários serviços no mesmo contrato, né? Tem acumulado essas funções de prestar diversos serviços no casamento. Ela só prestou essa informação depois do casamento, dizendo que realmente o prestador de serviço que eles contrataram, né, não havia feito as filmagens e, posteriormente, esse serviço não poderia ser entregue à consumidora. Logicamente, é um fato que é irremediável, não tem como voltar atrás, filmar o casamento de novo, né, que já foi, é um evento único. Né? Então, essa noiva processou a empresa contratada, né, para prestar esses vários serviços, né, mesmo ela alegando que não teria responsabilidade, porque quem errado seria o prestador de serviço, o terceirizado que ela contratou. E a Justiça entendeu que sim, que a empresa contratada teria o dever de indenizar a consumidora, mesmo que comprovado que ela não tinha culpa, né, em relação à não filmagem, que foi o terceirizado que deixou de filmar, ou teve problemas para filmar, né, mas que ela deveria assumir a responsabilidade porque ela recebeu o valor para poder prestar aquele serviço. Se ela terceirizou mal ou bem, o problema é dela, ela tem que responsabilizar perante o consumidor. Né, acabou condenando, né, o juiz acabou condenando a empresa no valor de R$15 mil a título de indenização por conta dessa falha na prestação de serviço. Né? Então a gente tem tolerado cada vez mais, né, em questões de consumo, esse entendimento da justiça que o consumidor tem que ser reparado de qualquer forma. Né? Quer dizer, se qualquer empresa que participe daquela cadeia de consumo, da relação de consumo, seja de que forma for, ela tem a sua obrigação de assumir o seu compromisso, sua responsabilidade perante o consumidor. Isso é muito bom na relação de consumo. Né? Porque todo mundo que participa, todo mundo que lucra naquela relação tem que ser responsabilizado se existe algum problema. Né? Exatamente. É algo que habitualmente a gente vê na justiça do consumidor é até a figura da empresa que emite os boletos da compra sendo responsabilizada também. Né? Qualquer
como você mesmo falou, qualquer empresa que entre nessa cadeia de consumo tem que ser responsabilizada e o consumidor respeitado e preservado na sua necessidade, né? Sim. Até voltando aqui um pouquinho a falar sobre a internet, o Leonardo trouxe algumas coisas também, até para essa preocupação que a gente tem sempre aqui, nesse novo modelo de compras, né, que é pela internet, que isso também é algo que cada vez é um mercado que cresce muito e vai continuar crescendo no futuro, certamente, né, mas impõe certas cautelas ao consumidor, né, ele tem que ter certos cuidados. Já falei um pouco disso na semana retrasada, sobre Black Friday, e o Dr. Leonardo trouxe também algumas outras cautelas que o consumidor pode adotar, né, para evitar sofrer um prejuízo, né, e depois ter que processar a empresa. Então, às vezes é isso, às vezes a empresa nem existe, né, de fato, são falsários, são estelionatários que acabam abrindo um site para poder ganhar dinheiro. Né. Então, o Dr. Leonardo vai citar aqui algumas condutas, né, que o consumidor pode ter para evitar ser lesado ao comprar pela internet. Na verdade, com a crescente demanda de compras pela internet, a gente tem sempre que aconselhar o melhor possível para que as pessoas que não tenham esse feeling de pesquisa, de maior profundidade nesse tipo de coisa, para que elas não sejam prejudicadas, né? Primeiro de tudo, sempre que possível, a pessoa tem que ver se o site tem o CNPJ, o endereço e o telefone da empresa, para que qualquer coisa aconteça futuramente ela tenha o Poder Judiciário para lhe auxiliar, né? Porque a gente vê pela internet que muita gente acaba disponibilizando, criando sites justamente para ludibriar e arrecadar o máximo possível e depois não cumprir, sumir e deixar o consumidor no prejuízo, né? Uma outra coisa que deve ser observada é o prazo de entrega do produto, porque, conforme eu disse antes, desses produtos advindos do exterior, muita gente costuma vender praticando dropshipping, que é o nome da prática, que é uma modalidade de compra, que, na verdade, a pessoa tem o site, expõe o produto no site, mas ela faz a compra em outro site encaminhando direto para a casa da pessoa. Isso causa muito problema porque com essas encomendas da China e esse problema no depósito de Curitiba, essa demora, acaba causando um atraso muito grande nas entregas, às vezes 90 dias, e a pessoa acaba sendo... É um tipo de caso de solidariedade, né? Quer dizer, Sim. Quer dizer, você compra de um site que encaminha para o outro. Quer dizer, esse site que você comprou inicialmente não pode dizer, mas foi outro site ali que eu comprei que não entregou. Né? Tem que assumir a responsabilidade perante o consumidor. Leonardo, vamos atender uma ligaçãozinha que já entrou, daqui a pouco a gente continua falando um pouco mais sobre compras pela internet. Alô, boa noite. Oi, doutor Miguel. Oi, Renata, tudo bem? Deixa eu te falar, a Dona Maria mandou perguntar ao senhor que tem uma mulher aqui que vive de implicância com ela. Falou que bota som alto e ela falou com ela que vai levar ela para a justiça. Só por causa que ela chamou a polícia. Aí a polícia veio aqui e falou que a Dona Maria estava com razão. Que eu tô com meu sogro aqui doente e não tá podendo ficar. Aí eles botaram o som alto e ela foi lá falar e ainda agrediu ela. E o que eu posso, e com palavras, o que o senhor me sugere sobre isso, doutor Miguel? Entendi, Renata. O que eu posso fazer sobre isso? Doutor Leonardo vai lhe responder essa pergunta. Na verdade, procurar a polícia, né? Caso a pessoa tenha sido agredida. Na verdade, ela disse que a polícia já deu razão. A polícia já veio aqui em casa, conversou com a Dona Maria, foi lá, só mesmo assim eles passam na servidão e ficam falando que vai levar lá para a justiça e ameaçando ela. Mas a Dona Maria já procurou a delegacia? Já procurou, já fez tudo. Só mesmo assim, a polícia veio até aqui em cima, só mesmo assim eles ficam agredindo ainda ela, com palavras. Então, se ela se sentir ofendida por alguma coisa, ela também vai ter que buscar junto ao Poder Judiciário a reparação. E a causa ganha, não é? A gente depende sempre do Poder Judiciário, né? O serviço do advogado é tentar fazer o máximo pelo cliente e a função do Poder Judiciário é
aplicar a justiça, né? A gente nunca pode falar que a causa ganha, porque sempre depende da cabeça do magistrado, né? É que essa moça, essa mulher nunca gostou dela, e vive de picuinha com ela. Aí só para irritar ela, eu tô com o marido dela. Vai até 7 horas da manhã, aquele sol altão, fez baile aqui na Servidão, na 24 de maio. Aí ela chamou a atenção, mandou parar e nada deles parar. Aí fomos obrigados a chamar a polícia. A polícia veio, o ideal é isso que o Leonardo falou, né? Procurar, sempre que ela se sentir ofendida, né? As pessoas se dirigirem a ela de forma agressiva, seja com palavras, com atitudes, ou até agredi-la fisicamente, chegar a esse ponto. O ideal é sempre se procurar a delegacia, registrar o boletim de ocorrência, não só para resolver aquele problema, mas também para desestimular essa pessoa de reiterar essa conduta, né? Ou seja, está sempre fazendo esse tipo de situação, criando esse tipo de conflito Miguel. E não seja punido, né? Então, por isso que é importante, no primeiro momento, sempre buscar, logicamente, não retaliar, não responder, não entrar nessa provocação, que acaba perdendo a razão, né? Mas sim buscar a autoridade policial para que ela apure o que aconteceu e evite que isso aconteça depois, posteriormente, né? É a única forma que você tem de resolver essa questão. Doutor Miguel? Diga, Renata. Deixa eu te falar uma coisa. Amanhã eu posso sair daqui umas 10 horas? Pode sim. Que a gente conversa com calma. Aí eu converso com o senhor lá no fórum. Tá bom, querido. Aqui, doutor Miguel, rapidinho, a dona Maria quer falar com o senhor. Tá ótimo, rapidinho, tá acabando o programa já. Oi, doutor. Alô? Não, eu quero desejar um Feliz Natal pro senhor, tá? E pra esse menino que tá aí junto com você. Viu, filho? Ah, tá bom, querido. Obrigado. Deus abençoe vocês todos aí, tá? E muito obrigado, tá? Por tudo que o senhor faz por mim, tá? Tá bom, querida. Obrigado. Tchau, filho. Fica com Deus. Tchau. Obrigado, Ana Maria. Tchau, querida. Bom, chegamos, passou rapidinho. A gente fez nem intervalo hoje. Bom, a gente agradece, então, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Você também nos ajudou muito aqui a debater vários assuntos interessantes, interesse da população. Todo mundo já vive, já viveu, conhece alguém que já viveu algum tipo de problema que a gente comentou aqui hoje, seja com compras, com taxação, problemas até aqui dos nossos atletas metropolitanos que vivem também essa polêmica na cidade em relação às corridas, sempre de assuntos que realmente possam trazer alguma ajuda a você, cidadão. Então já fica marcado o nosso próximo encontro e o último encontro do ano, para terça-feira que vem também, ao vivo, de 8h30 às 9h30 aqui da noite na TV Vila Imperial. Então fica um forte abraço a todos e uma boa noite.